Então é por isso que agora é o momento de aproveitar para fazer uma boa organização, para você entrar nesse próximo ano astrológico já com algumas questões bem definidas, para você poder depois fluir com a energia com mais naturalidade. Porque aí a energia vai ter muito mais condição de te ajudar. Olá, alma abençoada! Que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago. E nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua cheia em Virgem, que é o ápice da lunação de Peixes. Essa lua acontece no dia 7 de março de 2023, e eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, porque aqui eu vou te apresentar as energias e também vou fazer algumas reflexões de uma maneira mais livre, sem muita linguagem técnica, para que seja mais fácil compreender e assimilar as propostas de aprendizado e evolução que o universo vem trazendo para nós aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia. E a ideia é te ajudar também a sincronizar com as energias do cosmos e o tempo do universo para que você possa se conectar cada vez mais com o seu propósito divino e manifestar a sua luz para também contribuir para o coletivo de alguma forma. Mas antes de começar a interpretação do mapa astrológico, primeiro eu sempre faço uma sintonização para abrir o campo de energia em todos os trabalhos que são realizados aqui nesse canal. Então eu convido você agora a mergulhar nessa conexão comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja facilmente acessível para nós aqui no planeta Terra, e por todas as energias, bênçãos, iluminação e expansão da consciência que podemos alcançar através desses saberes ancestrais tão maravilhosos. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica, para que possamos receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão à nossa disposição e que chegam até nós através do cosmos, do nosso sistema solar e de toda a nossa galáxia. E eu peço a sabedoria divina que nos permita compreender e assimilar todas essas energias e também as propostas de aprendizado e evolução que o universo nos dispõe, para que possamos nos conectar e manifestar cada vez mais o nosso propósito superior e divino, para que possamos também expandir a nossa luz e, de alguma maneira, contribuir para o bem maior da consciência de Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos conversar sobre essa lua cheia. E, primeiramente, falando sobre a fase da lua. Sempre que nós temos uma lua cheia, nós vivemos algum tipo de ápice de um processo, porque essa é a fase da Lua em que ela está plenamente visível no céu, é o momento em que ela reflete por completo toda a luz que ela recebe do Sol para nós aqui na Terra. Então, ela dispara também um processo de tomada de consciência sobre alguma coisa que antes estava oculta e que agora chegou o momento de essa coisa vir para a consciência, para que ela possa ser processada. E a fase seguinte, que é a lua minguante, é uma fase que nos pede introspecção e reflexão sobre tudo o que veio acontecendo desde a lua nova, para que seja possível a preparação para a lua nova seguinte e o início de um novo ciclo. Então, apesar de a lua cheia trazer essa energia de ápice, que significa também
um momento de colheita, um momento de ver os frutos, de ver os resultados de alguma coisa, a lua cheia também dispara um processo que depois vai ser refletido na lua minguante, porque todo esse processamento de energia que começou lá na lua nova precisa ter algum tipo de gatilho em algum momento para que depois a integração do aprendizado possa ser possível. Então, é por isso que o momento da lua cheia é muito aproveitado para rituais de magia, para meditações específicas, para trabalhos de cura, e, enfim, a lua cheia é muito versátil porque é quando ela traz toda a potência dela para nós aqui na Terra, afinal, é o momento em que ela está refletindo por completo toda a energia da luz do Sol que ela recebe também. Então é como se ela reciclasse uma energia e trouxesse aquilo refletido para nós em um momento quando o Sol não brilha diretamente, porque ela aparece durante a noite, o ápice dela, inclusive, é justamente à meia-noite, quando ela está bem brilhante no céu. Então, isso significa que nós temos, nesse momento, a oportunidade de enxergar o oculto, de enxergar o desconhecido e de trabalhar com todas essas energias. Por isso, a lua cheia é bastante versátil, usada para tantos rituais, mas do ponto de vista como eu trabalho aqui, junto com essa egrégora, é para trazer também a compreensão sobre processos que são muito mais profundos, que são associados também aos nossos fatores psicológicos. Então, pensando nessa perspectiva especificamente, a lua cheia traz esse gatilho, esse disparo de alguma coisa, e que, se nós sabemos aproveitar, então depois todo o processamento dessa energia fica facilitado para que nós, com consciência, possamos entrar no próximo ciclo já com uma energia bem mais renovada e também já com muita coisa esclarecida para que o próximo ciclo possa, de fato, ser melhor. E enquanto nós não tomamos consciência das coisas, o que acaba acontecendo é que nós vamos repetindo os problemas, vamos sempre tendo que fazer a mesma lição de casa, até que o aprendizado que o universo está propondo para a sua vida individual seja concluído. Então, cada pessoa tem o seu próprio processo, o coletivo tem um processo que mais ou menos ressoa com todos nós que estamos aqui, afinal, estamos todos na nossa querida e amada Mãe Gaia recebendo as mesmas energias. Então, por mais que cada pessoa receba individualmente de uma forma bem particular, nós temos essa proposta coletiva também, e é nessa proposta, então, que nós vamos trabalhar aqui com a energia dessa lua, que está em Virgem, e isso vai ter uma particularidade, porque isso significa que nós precisaremos tomar consciência a respeito de uma energia virginiana que está se contrapondo à energia do Sol em Peixes, que é uma energia de caos versus uma energia de ordem. Sempre que nós temos a lua cheia, nós temos esse cabo de guerra, porque é o Sol de um lado, a lua do outro, em oposição. E aí, então, nós temos o que é chamado de eixo complementar. Então, são energias opostas e que, ao mesmo tempo, uma precisa ensinar a outra. Então, aqui, particularmente, como é o Sol em Peixes e a Lua em Virgem, então nós temos essa dinâmica de que o nosso racional precisa trabalhar em uma perspectiva mais intuitiva e que está conectada a essa energia de mais caos, que é a energia pisciana, e a Lua, que é o oposto disso, que é uma energia mais emocional e uma energia mais intuitiva, está em um signo muito mais racional e muito mais organizado, que procura trazer uma ordem para as coisas que estão perdidas e caóticas e simplesmente pairando por aí sem ter muito rumo e sem ter muito para onde seguir. Então, eu vou mergulhar nessa energia conforme eu for falando dos aspectos que estão mais relevantes aqui nessa lua cheia, mas já é interessante você entender, a partir dessa mensagem inicial e a partir dessa primeira reflexão, que nós estamos em um momento em que tudo aquilo que tem muito mais dificuldade de ser organizado, agora precisa ser organizado, até porque nós estamos fechando o ano astrológico. Então, a próxima lua nova vai abrir uma energia que não é apenas nova porque é lua nova, mas vai abrir o ano astrológico e na próxima lua nova nós também teremos a entrada de Plutão em Aquário e nessa lua cheia também temos a entrada de Saturno em Peixes. Então, nós estamos agora passando por uma virada de energia e nós precisamos nos orientar e organizar a nossa própria energia e as nossas perspectivas individuais frente a esses movimentos
mais expressivos que estão se apresentando aqui para nós no planeta. Então, dito isso inicialmente, agora eu vou apresentar os aspectos que serão abordados ao longo do restante do vídeo para que essa energia possa ficar mais segmentada e mais fácil de entender também. Então, o primeiro aspecto que será abordado é o aspecto da lua cheia, então a lua em oposição ao sol, e também já o início da quadratura que vai ser sentida do Sol para Marte e também de Netuno para Marte, que vai fechar também o que nós chamamos de quadratura T. Essa quadratura T, apesar de estar bastante em evidência nessa lua cheia, vai ter uma outra quadratura T na lua minguante que vai estar bem mais forte e bem mais exata. Então, esse primeiro aspecto é o começo de uma coisa, por isso que eu falei também que a energia da lua agora está vindo para disparar um gatilho que vai ser o início de um processo para ajudar no fechamento do ano astrológico. Depois, o segundo aspecto que será abordado é o aspecto ET, como eu chamo, da Lua em Virgem para um trio que está em Áries, que são Júpiter, Quirón e Vênus. Esse trio já foi abordado no vídeo da Lua Crescente, então eu recomendo que você assista ao vídeo anterior e também ao vídeo da Lua Nova para você entender o processamento da energia, porque eu falei sobre Júpiter e Quirón na Lua Nova e falei sobre o encontro de Vênus ali na Lua Crescente. E agora na Lua Cheia esse encontro continua, a diferença é que Vênus caminhou um pouquinho, e agora o aspecto que será abordado não é mais o da conjunção em si, mas sim como essa conjunção impacta a energia da Lua. Depois, o terceiro aspecto que será abordado é o aspecto de Lilith com os nodos lunares, que é um aspecto de tensão, que é justamente o chamado quadratura T. Esse é um aspecto de tensão bem forte, e considerando que a Lilith também na Lua Crescente fez um movimento bastante contundente para Plutão, e também na Lua Crescente foi abordado bastante dos nodos lunares, então eu vou também abordar como se fosse uma continuação de algumas questõezinhas que são faladas sobre destino e que foram faladas também na Lua Crescente. E o último aspecto que será abordado aqui, o aspecto número 4, é, na verdade, a entrada de Saturno em Peixes, e aqui eu vou falar sobre algumas facetas dessa entrada de Saturno em Peixes, e que vai ser um trânsito que vai durar cerca de 2 anos e meio. Eu já falei um pouquinho sobre essa energia também na Lua Nova, e vou falar ainda mais sobre essa energia também na Lua Minguante, porque nós estamos agora nessa virada de energia e estamos ainda na temporada pisciana. Então, é mais conveniente também eu falar sobre esse aspecto todo agora, apesar de ele ser bastante longo e ser um aspecto, um trânsito, na verdade, que vai nos acompanhar por bastante tempo. E é isso então. Agora, entendidos os aspectos que serão abordados aqui no vídeo, eu vou começar com o aspecto número 1, que é o aspecto da Lua cheia, então a oposição da Lua e do Sol, o início da conjunção de Sol com Netuno e Marte em Gêmeos, que está fazendo a quadratura T para a Lua, para o Sol e para Netuno, e Marte está caminhando para a finalização do seu movimento pela zona de sombra, finalmente. Ele vai concluir esse movimento depois da Lua minguante. Então nós vamos iniciar o ano astrológico com Marte fora da zona de sombra, o que por um lado é um bom sinal, mas isso significa que o fechamento dessa energia toda do ano astrológico, esse ano que foi regido pelo planeta Mercúrio, vai ser um pouquinho pesado, até porque Mercúrio é o regente de Gêmeos, que é onde Marte está fazendo o seu trânsito pela zona de sombra. Então temos aqui uma energia bem impactante, e essa energia, quando eu estava fazendo o estudo do mapa, eu senti bastante uma dinâmica de poder que precisa ser processada. E aqui, principalmente considerando, pensando primeiro no nível coletivo, que nós estamos com uma tensão bem violenta na guerra da Rússia com a Ucrânia, e está tendo toda uma tensão também da China com os Estados Unidos. Então todo o nosso jogo geopolítico está como se fosse numa corda bamba e preso ali, parece que por um fio de cabelo, e qualquer coisa que acontecer, o negócio pode estourar, pode explodir, e aí então fica essa tensão no ar de que pode acontecer uma guerra generalizada e tudo mais, e ninguém quer isso, porque são muitas armas nucleares também, e a Rússia anunciou que não vai cumprir com o tratado das bombas nucleares e não sei o quê. Então, quer dizer, nós estamos em uma dinâmica de poder bastante delicada no planeta como um todo, e agora, como isso pode ser trazido para o nosso nível individual?
Porque essa tensão de poder está aqui também relacionada com como eu cuido de mim e como eu posso cuidar do outro. Como eu posso receber algo para depois trazer esse algo para fora em algo positivo, em algo de luz, em algo de amor para o mundo à minha volta. Não precisa ser necessariamente com relação a pessoas, porque tem pessoas que gostam de fazer algum tipo de trabalho social, caridade com animais, ou com alguma outra coisa, às vezes só com arrecadação e tal, não necessariamente ali na linha de frente, dando cuidado, amor e carinho para pessoas que estão necessitadas ou alguma coisa assim. E é claro que quando a gente fala de Virgem, Virgem tem também essa faceta de ser um signo ligado ao cuidado e principalmente à saúde. Então, é o signo das pessoas que trabalham com enfermagem, que trabalham com medicina, que trabalham também, principalmente porque nós temos a dinâmica do Sol em Peixes. Então, quem trabalha também com saúde mental, psicologia e coisas desse tipo. Então, aqui nós temos uma energia de cuidado que está favorecendo que a energia possa ser multiplicada para fora, mas sem tanto o olhar apenas para si. Existe aqui uma preocupação com o que está acontecendo do lado de fora. E isso para muito além do nível individual. Então, de uma forma geral, a tendência dessa energia é você, por exemplo, na sua vida individual, sentir algumas energias de raiva, de tensão, de coisas um pouco esquisitas. Em alguns momentos, você pode sentir algumas coisas confusas, e aí você pode achar que aquilo é porque tem coisa dentro da sua cabeça que não está legal, mas porque nós temos a dinâmica de Netuno aqui, então existem coisas que podem ser do campo à sua volta, ou mesmo da própria psicosfera do planeta, e aí você está ressoando com isso, você está absorvendo essa energia, e lógico que você não vai conseguir processar a energia do planeta todo, ou então a energia da sua cidade, ou a energia, enfim, do seu bairro, ou de alguma coisa um pouquinho mais macro. Se tiver muitas energias de muitas pessoas envolvidas no que você tem contato no seu dia a dia, ou dependendo de quão aberto está o seu campo espiritual, então quanto mais energia, mais difícil é para processar. Então a dica aqui, primeiramente, é que você consiga bloquear um pouco as influências externas para você entender até onde você tem condições de multiplicar o seu impacto. Se você é uma pessoa que gosta de fazer trabalho social, se você gosta de, por exemplo, ajudar na sua igreja, na sua comunidade, alguma coisa assim, ótimo, faça isso. Mas entenda onde estão os seus limites também, porque se você quiser fazer muito mais do que aquilo que você tem condições de fazer, a tendência é a sua energia mergulhar no caos e você não conseguir ajudar da maneira mais adequada, ou então com a melhor energia que poderia ser desenvolvida e doada ali naquele lugar, ou então naquela situação, ou para aquela pessoa específica. Isso daqui não precisa ser apenas um movimento relacionado à comunidade, caridade, coisas desse tipo, tá? Eu tô só dando esse exemplo porque a energia de Virgem procura otimizar recursos, então se eu posso fazer uma coisa para ter um impacto maior, isso é uma coisa que pode ser interessante, mas não significa que precisa ser necessariamente isso. O que pode ser para você, às vezes, pode ser você simplesmente ajudar uma pessoa dentro da sua casa, ajudar, por exemplo, o seu pai ou a sua mãe, ou a sua filha, o seu filho, ou então um irmão. Pode ser uma coisa mais próxima, entende? Ou pode ser também um amigo, uma amiga, alguma coisa que não é necessariamente um vínculo de sangue, mas que tem uma relação de proximidade, que pode também ter uma relação de intimidade, mas não necessariamente. Por isso também que as questões sociais, questões de auxílio comunitário, enfim, né? Solidariedade, fraternidade, essa coisa toda, isso está favorecido na energia dessa lua. Não significa necessariamente que você precise se forçar a fazer algum tipo de coisa nesse sentido, mas significa que o que você puder contribuir para a energia do coletivo, mesmo que seja através de uma meditação, mesmo que seja você com a sua própria energia. Se você precisar se recolher nesse momento também, tá tudo certo. O importante é que você entenda que toda a energia que você recebe, principalmente quando nós temos a energia de Virgem, isso precisa depois vir para fora para ser otimizado naquilo que você vai realizar na sua vida depois. Então, se você só recolher energia e aí você não pensar, não sentir, não direcionar nada da energia para fora de você, depois você pode simplesmente esquecer de tudo o que você pôde processar, e aí você pode ter que repetir essa lição e ter que voltar meio que à estaca zero. Porque sempre que nós temos energia de peixes, tem muita coisa que pode se diluir e, assim, desaparecer como se fosse numa cortina de fumaça. E aí você fez várias coisas, você se
interiorizou, você trabalhou a sua cura, fez várias coisas, e aí, de repente, aquilo simplesmente desaparece, e aí parece que você não fez nada. Existe essa possibilidade com toda essa energia que está aqui, porque a energia de Marte, principalmente, pede foco e pede ação com algum propósito direcionado. Se você não tiver propósito nenhum, se você não tiver nada para fazer, se você também não se propuser a se movimentar, então você vai sentir a energia muito perdida, você vai sentir muita cobrança, você vai sentir que tem um chamado, tem alguma coisa querendo que você se movimente, e aí, por você não querer se movimentar, ou por você estar com algum tipo de resistência, ou mesmo crenças limitantes, você pode acabar sentindo um certo sufoco com tudo isso. Porque aqui nós temos uma energia de ar, que é a energia de Gêmeos, então é a energia do respirar. Então tem momentos em que, se você não colocar a sua energia para fora, você pode acabar sentindo um sufoco mesmo, assim, de dificuldade de respirar, de você não conseguir trabalhar com a sua própria energia mental também, e aí você vai sentir todo o seu campo psíquico aqui todo congestionado, e aí você pode ficar com dor de cabeça, você pode sentir que até mesmo o seu canal espiritual está fechado, que você não está conseguindo ter intuição. Então, tem várias coisas que estão aqui nessa energia e que podem ser bastante complicadas se você não souber trabalhar junto com ela. É por isso que eu sugiro que você pense como você pode contribuir com a sua energia para as pessoas à sua volta, porque se você fizer algo de bom para alguma outra pessoa, naturalmente aquela energia vai regressar para você. Então, mesmo que você se perca e que você acabe caindo em algum movimento de caos, uma hora ou outra vai aparecer alguém para te resgatar, porque é o próprio fluxo do universo. Você faz algo de bom, você recebe algo de bom. Tem a lei do retorno em movimento, sempre. Então, não é para você fazer pensando no retorno, mas é sempre importante lembrar que tudo aquilo que você emana, você recebe. Isso também tem a ver com a lei da atração. Então, se você fizer alguma coisa, se você se movimentar, depois o universo vai devolver esse movimento para você. Então, se você está se direcionando para um caminho aberto, naturalmente o universo vai manter esse caminho aberto. Agora, se existe um caminho aberto na sua frente, mas você tem medo de caminhar, você tem medo de se aventurar, você tem medo de fazer alguma coisa, você tem preocupação, você tem receio, você tem as suas ressalvas com relação à pessoa X, à pessoa Y, porque você não está ainda naquela conexão do amor incondicional e tudo mais, aí então você restringe a energia, e aí quanto mais você restringe, aí o que você vai ver do lado de fora é um caminho fechado, é um caminho restrito. Por quê? Você se restringiu. Então, organizar a mente, organizar as emoções, organizar o seu campo espiritual, o seu campo psíquico como um todo, faz parte da proposta dessa lua cheia em Virgem, para você entender que mesmo diante do caos, existe uma forma de fazer alguma coisa. Que forma é essa? Para que direção que isso vai? Como que isso vai ser? Tudo vai depender de você, das suas escolhas, da sua vida individual e do que você está vivendo nesse momento. Mas a questão é, sempre existe alguma coisa a ser feita. Na vida, você sempre tem uma alternativa, você sempre vai ter uma saída, sempre vai ter uma forma de agir. Você nunca vai estar num momento de impotência absoluta e total no sentido de nada poder ser feito. Porque mesmo aquilo que não possa ser feito por você na prática, pelo menos você pode tomar decisões, você pode irradiar energias, e isso também é colocar energia em movimento. E aí você vai ver depois esse movimento se refletindo. Então, por isso é que agora é um momento para você entender mesmo que não é para a energia ficar parada, agora não é para você ficar restringindo as coisas, esse é um momento de libertação de fluxo. Então, o que você tem preso dentro de você, no sentido das suas emoções, no sentido até mesmo de traumas, questões psicológicas que ficaram mal resolvidas, enfim, esse é o momento de você soltar, esse é o momento de você se organizar, porque o próximo ano astrológico será um ano regido pela Lua e vai ser um ano muito menos racional, porque esse último ano foi regido por Mercúrio, que é um planeta que traz bastante a racionalidade. Mercúrio rege Virgem, inclusive. Então, a energia aqui de racionalidade, de organização, de ter ideias, de conseguir concentrar as coisas, estava favorecida ao longo desse ano de 2022, e agora entrando no ano astrológico de 2023, regido pela Lua, já não vai mais ter essa energia tão facilitada. Então é por isso que agora é o momento de aproveitar para fazer uma boa organização, para você entrar nesse próximo ano astrológico já com algumas questões bem definidas,
para você poder depois fluir com a energia com mais naturalidade. Porque aí a energia vai ter muito mais condição de te ajudar. Porque se você já tem a sua organização interna, a sua organização psicológica e emocional, então a energia tem como ser facilitada na fluidez dela pela sua vida, porque você já tem uma direção para ser determinada. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo bastante no meu trabalho da magia mística transdimensional, que é um trabalho de magia coletivo que eu disponibilizo. E nesse trabalho, eu sempre digo para as pessoas, faça uma lista de intenções com as suas intenções individuais e coloque mesmo o que você quer que a energia faça por você. O que você quer definir que a magia faça na sua vida. Se você não der uma direção para a energia não se movimenta. Por isso, eu sempre recomendo ter uma forma de você organizar a sua própria energia. Porque quem não organiza a própria energia vive sempre um processo de caos. E aqui é o começo de um processo de saída do caos. Por isso que essa energia agora é tão importante. Então, aproveite a energia dessa lua para você se organizar. Aproveite a energia para você poder alinhar o seu eixo de energia com o seu eu superior também, com o seu propósito, para você poder saber que você tem os recursos, que você tem as condições de seguir para esse novo rumo e para o que quer que seja na sua vida. Mas a questão é, você tem condições de seguir nessa direção. Enquanto você não sabe qual é a direção, então, já dizia o gato da Alice, se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe onde você quer chegar, então, por que importa o caminho? Qual é o caminho certo? Se você não tem uma direção, todos os caminhos servem. Então, não adianta falar que existem caminhos fechados, porque não é muito bem assim que a energia funciona. O que acontece é que, muitas vezes, não existe uma direção bem definida, ou mesmo quando existe alguma ideia de direção, às vezes aquilo não está alinhado com o propósito verdadeiro da alma. E nesses casos, então, é importante ressignificar algumas questões internas para você poder se direcionar para aquilo que é realmente o que vai te proporcionar a sua realização aqui na matéria, que tem a ver com o motivo de você estar aqui, o motivo pelo qual você encarnou aqui nesse planetinho. E agora vamos para o segundo aspecto a ser abordado, que é o aspecto da Lua com o trio que está em Áries. Então ali nós temos Júpiter, Quirón e Vênus fazendo o que eu chamo de aspecto ET com a Lua. Esse aspecto é chamado de quincunce, esse é o nome técnico. E esse aspecto, ele representa que existe alguma dinâmica bastante paradoxal e contraditória entre duas energias que têm uma tendência a não se encaixar, mas que precisam aprender a trabalhar juntas, porque se elas não aprenderem, uma vai acabar sabotando a outra. Então, por isso, eu enfatizei bastante na parte em que eu estava falando sobre a lua cheia e sobre todas as energias, e no momento que eu estava fazendo a primeira reflexão, eu já falei sobre a questão de tomar atitude, fazer alguma coisa, agir diante da vida, no sentido, primeiro, de organizar, você entender quais são os seus valores, o que você realmente sente que faz sentido para a sua vida você fazer, para depois você poder multiplicar essa energia para fora. Eu falei isso no começo, já para poder introduzir essa questão desse quincunce, porque é o seguinte, quando nós temos uma energia de Áries, nós temos uma energia muito mais individualizada, porque ela é uma energia que pensa de uma forma um tanto mais egóica, porque ela pensa que a minha realização é importante, o meu caminho é importante, as minhas vontades, os meus desejos são importantes. As minhas questões, o eu e o meu. Isso está conectado na energia de Áries. E essa é uma energia que pede movimento também, principalmente com Júpiter em Áries. Então, a sensação de você precisar correr atrás das coisas e a sensação principalmente de urgência, de não ter tempo a perder, é muito forte com Júpiter em Áries, e você pode ter alguns desejos e algumas ideias que podem parecer, às vezes, um pouco fora da realidade, porque você pode sonhar com coisas muito grandes, e em particular nessa lua, você pode acabar tendo alguns insights, algumas ideias, algumas coisas que podem ser muito grandes e muito maiores do que você tem condição de realizar, porque Júpiter nem sempre tem tanta noção assim da realidade, porque a energia de Júpiter, como ele é o maior planeta do nosso sistema solar, então ele traz sempre essa energia de exagero, essa energia de que na verdade, assim, por um lado, ele é considerado grande benéfico, porque ele traz uma energia de abundância, porque ele expande tudo que ele toca.
Mas quando ele toca alguma questão sensível, como é o caso agora, em que ele está fazendo o aspecto dele com Quirón, como Quirón representa feridas, então expandir feridas é uma forma de entender que essa energia não está vibrando em toda a positividade que ela poderia, e com a energia de peixes no ar, você pode acabar tendo uma ideia muito mirabolante, ou então você pode acabar tendo uma noção de que o seu propósito é uma coisa X ou Y e que é muito grande, porque você está procurando compensar alguma fraqueza interna, ou mesmo alguma noção que você teve de você se sentir inferior, de você sentir que você não é uma pessoa boa o suficiente, ou então que você não tem condições de ser alguém na vida e tudo mais. E aí, para abafar essa sensação de menosprezo, de inferioridade, então podem vir algumas noções, algumas ideias, algumas coisas que podem ser equivocadas, e que não é que você não esteja no caminho certo, mas você pode estar com a intensidade mal ajustada. Eu não vou nem dizer que é errada necessariamente, mas eu vou dizer que é mal ajustada porque nós temos esse quincunce com a Lua em Virgem. Então, Virgem vai ajustar as coisas. É como se a energia de Júpiter fosse todo o recipiente onde está um remédio, por exemplo. Mas a dose que você precisa é só 5 ml. Então, se você tomar o galão inteiro, você vai passar mal, entende? Então, essa energia está pedindo essa dosagem para você poder entender que não é tudo o que você vai ter de desejo que significa que é necessário você realizar. Às vezes, você simplesmente precisa adequar a sua própria energia para você entender qual passo eu tenho condição de dar agora, qual é o passo que eu vou ter condições de dar depois. E eu me conhecendo, eu conhecendo os recursos que eu tenho, eu reconhecendo também quem eu sou e quem eu já fui até hoje. O quanto eu tenho realmente condições de fazer. Virgem pede para ter o pezinho no chão e pede para organizar as energias para você saber como você vai trazer depois essa energia para uma ação mais concreta. Porque como nós temos esse tanto de energia em Áries, então vai ser necessário ter uma ação concreta de fato na vida para você se direcionar para o seu propósito, para os seus desejos e tudo mais. Só que isso vai ter que estar com o pé na realidade, porque se você ficar sonhando demais, você vai acabar se frustrando, porque a energia não vai fluir a seu favor, como você talvez tenha a expectativa de que isso vá acontecer, justamente porque você vai estar com as suas ideias num lugar que não é muito bem ajustado. Como eu falei, não é que é uma coisa errada, mas é uma coisa que não está muito bem ajustada, não está muito bem dosada. Então, por isso que é importante você pensar exatamente até onde vão os seus limites e até onde está a sua vontade, ou melhor, até onde vai a sua vontade e o quanto de combustível você tem para chegar lá. E se você encher o tanque do seu carro, entre aspas, para você chegar em algum lugar, quando esse tanque estiver esvaziando, você vai ter como encher ele de novo? Ou depois que esvaziar, vai morrer o negócio? Então você precisa ter consciência dessas coisas, porque senão você vai ficar jogando palavras ao vento, você vai ficar planejando coisas e pensando coisas e querendo colocar coisas em prática, que lá na frente você vai se desanimar, você não vai querer dar continuidade, e a energia que está se abrindo agora é uma energia que vai pedir uma continuidade mais lá na frente. Então, se você se comprometer agora com uma coisa que depois você sabe que você não vai conseguir dar continuidade, você vai perder muito tempo e muita energia à toa. Então, não fique desperdiçando seu tempo e sua energia. Se concentre naquilo que você sabe que é realizável, no que você sabe que é alcançável e que você tem condições de fazer, e que você vai ter condições de manter a sua disciplina para você seguir aquele caminho com um bom discernimento. Isso é uma chave muito poderosa para você poder conquistar as coisas a longo prazo e para você também manter as coisas a longo prazo. Porque você não precisa conquistar tudo agora. Você não precisa ter a sua vida inteira resolvida agora. Você precisa progredir. Essa que é a chave. É progresso. Não adianta só a realização, mas é você progredir, é você ter os recursos e você manter os recursos. Saber se manter sempre no fluxo. Porque se você não se mantém no fluxo, aí não tem muito o que fazer. Agora, vamos para o terceiro aspecto a ser abordado aqui na energia dessa lua, que é a quadratura T entre Lilith e os nodos lunares. O nodo sul, que está em Escorpião, e o nodo norte, que está em Touro. Então, o que eu preciso abordar aqui, basicamente, é fazer uma continuidade do que eu já falei na energia da lua crescente. Na energia da lua crescente, eu falei sobre a questão do destino e eu estava associando as energias de livre-arbítrio junto com a questão do destino
para nós elaborarmos algumas hipóteses, ou então algumas compreensões, ideias, planos, ou sabe-se lá mais o quê. Mas a ideia era trazer esses conceitos para que nós pudéssemos entender. Eu estou vibrando mais nessa energia de destino, eu estou vibrando na energia de livre-arbítrio, ou eu acho que eu estou vibrando numa energia e na verdade eu estou vibrando em outra, ou eu tenho a percepção de que eu estou vibrando numa questão, por exemplo, de livre-arbítrio, mas na verdade eu estou seguindo todo um conjunto de regras que estão guardadas no meu inconsciente e que são fruto dos meus traumas, dos meus condicionamentos familiares, sociais, religiosos. Como é que está a energia nesse sentido? Então, a energia de Lilith, principalmente aqui como ela está em Leão, ela traz as nossas feridas internas e principalmente questões relacionadas aos nossos traumas e aos abusos que foram cometidos contra nós. E aqui é principalmente uma energia de nós termos recebido algum tipo de ferimento, por exemplo, ou algum tipo de abuso. Alguém que perpetrou alguma coisa contra a sua energia. E aqui, quando nós temos a energia de Lilith em Leão, ela vai reforçar principalmente essa questão de que na infância muita coisa é construída e ali são disparados muitos gatilhos, não só que são associados à energia do que veio para ser construído nessa vida, mas ali são disparados os gatilhos também de várias coisas do campo multidimensional que servem para que nós possamos aqui resolver coisas que também ficaram pendentes lá atrás, em outras existências, ou mesmo alguns gatilhos são disparados para que a nossa existência aqui possa servir para o progresso e para a evolução de outros fragmentos da nossa alma, para outros fragmentos do nosso eu superior. Então essa energia é bastante complexa e ela é bem difícil de encaixar porque nós não temos como saber exatamente o que é meu e o que não é meu. O que é uma coisa que eu vivi porque veio de uma dinâmica kármica e o que é uma coisa que eu vivi porque eu, de repente, escolhi passar por uma experiência negativa para poder contribuir para um bem maior de algo que está para além de mim. Porque quando nós estamos numa energia leonina, essa energia é muito egocentrada, ela é muito centrada na própria energia e nos próprios dramas. Então, as questões que fazem doer são percebidas principalmente como algo que é tudo comigo, é tudo eu. Então, é aquela coisa de eu sou a grande vítima, coitadinho de mim, entende? Então, aqui você precisa entender que, na perspectiva do que estava já sendo dito sobre destino e livre-arbítrio, por isso que eu digo que é importante e interessante sempre assistir os vídeos da alunação para você acompanhar a linha de raciocínio. Então, lá no vídeo da Lua Crescente, eu falei que muitas vezes existem movimentos na vida que parece que são impostos, que parece que são coisas que nós não temos poder para nos rebelar contra essa coisa. E aí é que entra essa energia aqui da Lilith fazendo essa quadratura dupla para os nodos lunares. O que você sente na sua vida que está doendo muito e que você sente que é como se isso fosse a pior coisa do mundo, como se não tivesse outra saída que não seja você se vitimizar e você sentar e você chorar por conta disso. Enquanto você ficar nessa dinâmica, em qualquer área da sua vida, tá? Enquanto você ficar nessa dinâmica de sofrimento e vitimização, você não consegue usar o seu livre-arbítrio. E, mesmo que o livre-arbítrio seja muito limitado aqui no planeta, pelo menos dentro da minha perspectiva, eu percebo o livre-arbítrio dessa forma, então mesmo que o livre-arbítrio seja muito limitado, ainda assim, nós podemos escolher romper com determinados padrões e, num nível de reflexão um pouquinho mais viajado, principalmente considerando que eu venho estudando sobre física quântica, existem algumas teorias que defendem que mesmo aquilo que você escolhe, na verdade, já era pré-determinado por alguma energia e que poderia, inclusive, ser explicado por fórmulas, mas que não são conhecidas pelo atual estágio de conhecimento e de tecnologia da humanidade. Ninguém conseguiu ainda desvendar o segredo dessa fórmula e de como que essa predeterminação das coisas poderia ser definida, porque são muitos fatores, são muitas coisas que entram dentro dessa questão da decisão. O que faz você decidir uma coisa X ou Y? Se você for olhar para trás e fazer uma reflexão sobre toda a sua história de vida, você vai encontrar uma justificativa do porquê que você gosta, por exemplo, de uma cor A ou de uma cor B, ou então porquê que você gosta
de um estilo de música X ou de um estilo de música Y, sempre você vai conseguir encontrar alguma ressonância, algum porquê. Sempre tem alguma coisa que você pode usar como uma ponte, por assim dizer, para compreensão a respeito de quem você é e do que define as suas escolhas. Então, por isso que eu digo que o livre-arbítrio é limitado. Porque mesmo que você tenha a condição de tomar uma decisão e de mudar uma energia, de você sair da vitimização, de você sair do drama, ainda assim, você só consegue usar o livre-arbítrio dessa forma porque você já tem algum tipo de recurso dentro de você que te permite isso. Então, até mesmo você estar assistindo esse vídeo, você ter acompanhado essa reflexão aqui até agora, até você estar aqui, isso não é por acaso mesmo. Porque se você não se interessasse por esse tipo de assunto, ou se você não estivesse buscando uma forma de sair da energia de vitimização, enfim, se você não tivesse o ímpeto de mudança, de querer sair de uma energia ruim para você chegar numa energia melhor, etc, etc, etc. Se nada disso existisse já como uma coisa prévia, então como que você chegaria até aqui se você não estivesse procurando por isso? Ou como você chegaria aqui se você já não tivesse esse desejo de fazer alguma coisa com a sua própria energia? Entende? Então, é por isso que é interessante pensar nessa questão de destino não como uma coisa imposta e pré-determinada como algo sufocante e que traz principalmente aquela noção de que o destino é uma coisa que vem para impor, por exemplo, um sofrimento, porque nós pensamos até mesmo na questão de karma. Ah, você passa uma situação negativa porque você fez alguma coisa errada e agora você está pagando. Então, sempre existe essa noção de que o destino é uma coisa que não é muito legal, porque ela impõe coisas negativas. Mas o destino não precisa ser necessariamente isso. Na verdade, o destino pode ser justamente um processo de libertação. E aí, o que você vai conquistar na sua vida é algo muito melhor. Mas, para isso, você precisa passar por alguns processamentos de energia. E aqui, particularmente, a Lilith está resgatando algumas questões, tanto do campo multidimensional, quanto questões da infância e tudo mais, e que precisam vir à tona junto com a energia dessa lua cheia para que você tenha uma noção do que é que está te prendendo e do que é que está mantendo você com essa sensação de que a vida não vai para frente, de que você não consegue se desprender das coisas que te fazem mal, e aí você fica numas dinâmicas tóxicas que até você já sabe que não faz sentido, mas quando você vê, de repente você está naquela dinâmica de novo, em outro contexto, com outras pessoas, mas a coisa parece que não sai do lugar. Isso é porque existem registros que você precisa resolver, que você precisa liberar. Então, eu até recomendo a você, se você sentir no seu coração, de participar do trabalho da reversão kármica. Esse é um trabalho gratuito que eu disponibilizei. Ele está aqui na descrição do vídeo, é só você procurar portal 22022-022. Ali existe um alinhamento energético e existe também esse trabalho da reversão kármica, que é para ajudar a abrir a caixinha de Pandora para você poder limpar muita coisa que está dentro de você e que está impedindo a sua vida de seguir em frente. E o último aspecto que eu vou abordar aqui, o aspecto 4, é o aspecto que, na verdade, é a entrada de Saturno em Peixes e o trânsito que vai durar 2 anos e meio. Eu não vou abordar tudo agora, mas eu vou trazer apenas um complemento a respeito do que eu já tinha começado a falar lá na Lua Nova. Porque lá eu tinha falado que a energia de Saturno em Peixes traz principalmente uma necessidade de estruturação em alguma coisa que é totalmente caótica, porque a energia de Peixes é a energia do elemento água, mas o aspecto da água que é o vapor. Então, é uma energia muito mais bagunçada, uma energia muito mais caótica. Se você for pensar no vapor, as moléculas estão na sua desorganização, então elas estão todas flutuando, voando para lá e para cá, então elas não têm uma organização. Então, quando nós pensamos na energia de Saturno, Saturno traz estruturação, Saturno traz organização de coisas, e é muitas vezes a partir de processos que, se você não cumprir, depois você vai, de alguma maneira, apanhar um pouquinho ali naquela energia, porque Saturno vem com o chicote na mão e segurando a rédea e falando assim, pera lá, eu preciso que você faça isso daqui, porque senão você não vai evoluir. Até porque Saturno é um planeta ligado à evolução, é um planeta ligado às questões kármicas, então Saturno vem para trazer a lição de casa para ser executada. Então, se você já veio perdendo energia na sua vida, se você já veio não conseguindo realizar algumas coisas, se a sua vida já esteve muito tempo em um processo de caos, Saturno em Peixes vai trazer a energia de organização desse caos, mas que vai ser com uma cobrança que, se você não cumprir,
você vai sentir depois que o que você vai sofrer de uma certa forma, vamos usar essa palavra por ela ser mais corriqueira. Então, a tendência é você sentir que aquilo que você vai estar sofrendo vai ser muito pior e é muito mais doloroso e muito mais caótico e muito mais dramático do que se você simplesmente tivesse realizado aquela tarefa que muitas vezes é simples, mas que, por estar em um campo de confusão muito grande, parece muito complicada. Então, aqui, nós precisamos entender o seguinte: existe uma energia de falta de percepção e de confusão associada à percepção que pode nos fazer perceber que as coisas são de uma forma e, na verdade, não é muito bem assim. E aí, isso pode nos levar a tomar algumas atitudes que, na verdade, não são boas para nós. E aí, no momento em que Saturno vem para trazer a estruturação e a organização de toda essa energia caótica, nós vamos sentir como se fosse um rolo compressor passando por cima, porque toda a estruturação inicial e prévia, que já deveria ter sido feita, ao invés de ter sido feita exatamente no rumo que é o mais indicado, na verdade foi feita sobre estruturas confusas e que na verdade não se estruturam, e o que foram feitas também através de perspectivas ou com ideias que estavam, na verdade, desajustadas ou mesmo tortas e totalmente erradas. E aí, no momento em que Saturno vem para organizar e para trazer esse movimento de verdade também para todo esse movimento, aí o que acontece? Algumas coisas precisam ir embora, algumas coisas precisam ser ceifadas da vida, algumas coisas precisam ser destruídas, e aí o processo vem de uma forma muito mais contundente, como se fosse com uma cutucada com o dedo na ferida ali, e dizendo: olha, não adianta só você ter fé, você rezar, você ficar pedindo para Deus, ai, Deus me salva, ai, Deus me ajuda. Se você não estiver fazendo a sua parte aqui na matéria, não tem Deus que vai conseguir te socorrer. E aqui na Terra, principalmente no Ocidente, nós temos, devido às estruturas religiosas, uma ideia de que, mesmo que você seja a pior pessoa do mundo, mesmo que você seja, enfim, uma pessoa, tipo, que fez muitas coisas erradas mesmo, enfim, né? Mesmo assim, lá no final, sem você fazer nada, você tendo vivido uma vida totalmente no caos, ainda assim a salvação é possível. E aí, então, muitas vezes as pessoas deixam de viver os processos de melhora e de aprimoramento enquanto seres humanos no dia a dia e vão simplesmente procrastinando, empurrando com a barriga, deixando os processos pessoais de lado, deixando a consciência de lado, deixando a verdadeira espiritualidade de lado, dando prioridade para as coisas mundanas, dando prioridade para tudo o que, na verdade, nos tira o poder, ao invés de focar naquilo que realmente nos proporciona uma evolução verdadeira, que é o desenvolvimento de virtudes, que é a melhora enquanto um ser humano, enquanto um ser vivo, aquisição de mais sabedoria. Então, enquanto essas coisas são deixadas de lado, infelizmente, depois o processo de Saturno acaba sendo bem mais pancada. Então, a dica aqui já está dada para você procurar desenvolver a sua sabedoria interior. Isso não é só para agora, isso é para os próximos anos como um todo, mas agora é o início de um processo. Então, aproveite essa energia agora para você tomar consciência sobre o que está torto na sua vida, para você se organizar, para essa energia de Saturno poder te ajudar mais para frente também. E agora, só para concluir toda essa reflexão e todo esse raciocínio que foi trazido aqui, a energia dessa lua está trazendo grande potencial de libertação, por um lado, porque ela está trazendo ordem para o caos. Então essa é uma oportunidade de olhar para a vida sob um novo prisma, com um novo olhar, mas entendendo o que precisa ser feito e já começando a colocar em prática. Aqui não é uma lua só de tomar consciência, refletir e ficar ali no mundinho da fantasia de peixes, deixando a energia solta e sem fazer nada. A energia de Virgem pede justamente o contrário disso, porque é a energia oposta complementar de peixes. Então, ela vai pedir um pouco mais de concentração, ela vai pedir mais organização e vai pedir para você entender a sua energia, para você poder otimizar os processos da sua vida e para depois, futuramente, os outros movimentos mais lentos, que são principalmente o movimento de Saturno e depois lá na frente também o movimento de Plutão, para que esses movimentos possam também contribuir para o seu progresso aqui na vida e para a sua energia como um todo. Então, essa foi toda a reflexão e toda a energia principal que eu acredito que foi importante, que tem sido importante para nós, não só para esse momento, mas que já vem sendo trazida, porque esse é um momento mesmo de sair do caos, esse é um momento de voltar a ter um pouco mais de organização na vida. Então, eu espero que você consiga fazer isso, espero que você consiga aplicar
esse conhecimento e essas reflexões para que na prática a sua vida também possa melhorar, porque de nada adianta mesmo ficar só no mundo da fantasia. Para a vida poder melhorar, é necessário ter ação e é necessário ter movimento. Então espero que você consiga fazer isso, e essa foi toda a reflexão aqui da lua cheia. Então, essa foi a leitura astrológica dessa lua. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se foi esse o caso mesmo, eu peço por gentileza que você interaja com o vídeo, deixe uma curtida, um comentário, compartilhe com alguém, porque isso é muito importante para eu poder continuar fazendo o meu trabalho aqui, e desejo muito mesmo que você possa usar todo esse conhecimento que foi trazido aqui para você poder melhorar a sua vida, para você expandir a sua luz e também a sua consciência, para você poder manifestar aquilo de melhor e mais elevado que você tem dentro de você, para que você possa realmente ser o melhor que você pode ser e viver aquilo de melhor que o universo tem à sua disposição. Gratidão a você por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido esse vídeo, e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.